No vídeo anterior, a gente teve um conhecimento de todos os eventos do E-Social, todos os eventos que vão integrar, que vão prestar as informações para o ambiente do E-Social. E é importante a gente entender que esses eventos, quando são preenchidos, informações, dados são prestados. Só que esses dados, eles precisam ser consistentes. Por isso, existem as regras de validações que passarão por todos os eventos para que a informação, por exemplo, consistente com o RET, como a gente falou há pouco, qualquer dado enviado de um empregado, ele precisa estar consistente com o RET. Então, as validações, elas vão ocorrer de diversas formas. Por exemplo, dentro da própria estrutura do evento, quando a gente considera, por exemplo, aqui o evento de tabela S1005. Existe lá dentro do evento de tabela o cadastramento, por exemplo, de um CNO. Então, quando a empresa envia um CNO para o E-Social, dizendo que aquele CNO é da sua empresa, dentro do próprio layout do evento, vai ter uma validação que diz assim, que deve ser compatível com o conteúdo do campo indicado acima, ou seja, se você disse em cima que era a opção 4, é um CNO. Aí ele vai procurar um dado de um CNO. Segundo ponto, ele vai verificar se aquele CNO realmente está na base de dados da Receita vinculado ao CNPJ que está enviando o CNO. Então, essa é uma identificação, uma validação básica que é feita no primeiro momento. Existem vários outros tipos de validação. Por exemplo, dentro do evento S1200, dentro do layout, é possível a gente verificar uma relação de regras de validação. E essas regras de validação são fáceis de ser observadas porque elas se encontram no anexo 2, no anexo de tabela, chamado anexo de tabela 2. Lá tem a descrição de todos esses eventos. Então, se for enviado algum evento S1200 e retornar alguma mensagem de erro, aconselhamos que o primeiro passo seja verificar no anexo de tabela, o anexo 2, se a resposta para o erro se encontra nessa regra de validação, que você pode localizar e já saber qual é o erro. Eu trouxe aqui como exemplo 3 regras de validação que estão lá no evento S1200. Por exemplo, a regra FAP alerta. O que essa regra faz? Após a transmissão do primeiro evento de remuneração relativo a um período de apuração, havendo diferença entre o FAP informado em S1005 e constante no cadastro da Receita Federal, sem que haja um processo administrativo ou judicial que justifique essa divergência, será gerada uma mensagem de alerta dizendo para o contribuinte que há uma divergência no FAP informado no S1005. Então, nesse caso, é uma alerta para que o contribuinte corrija a informação. Porém, existem casos que o FAP realmente vai ser diferente. Por quê? Porque existe um processo administrativo ou judicial próprio para o FAP e nesse processo é possível que a empresa tenha realmente um FAP diferenciado, mas aí esse processo precisa constar na tabela S1070 e precisa também ser informado no evento que informa o FAP que existe esse processo. Outra regra, a regra remuneração de categoria compatível com a classificação tributária. O que quer dizer essa regra? Ela quer dizer que a categoria indicada no evento de remuneração, ou seja, essa categoria você encontra na tabela 1, ela deve ser compatível com a classificação tributária do contribuinte definida na tabela 11. Então, por exemplo, se você está mandando uma remuneração de um empregado e você colocou que ele é 101, você não vai poder enviar, por exemplo, esse evento para um serviço público, por exemplo, o CNPJ de um serviço público, porque o 101 é uma categoria de empregado e a categoria do servidor público é outra categoria. Se a empresa, por exemplo, existe o segurado especial, que dentro da tabela ele é classificado como 22. Se você mandar um evento onde você indica o cargo de uma pessoa que não é segurado especial, de um empregado, por exemplo, ou de um contribuinte individual, não vai ser aceito, porque para a categoria 22 não se aceita nenhum tipo de remuneração que não seja de segurado especial. A regra de rubrica compatível com o regime previdenciário.
Então, existe 3 regimes previdenciários. O regime geral, que a gente conhece, o regime próprio e o regime da contribuição previdenciária, que não é no Brasil, né, que é no exterior, que é o tipo 3. Então, se você manda uma remuneração e você coloca que a remuneração está sendo paga para uma categoria relacionada com o regime geral, se você colocar um tipo de regime que não seja o 1, vai haver uma inconsistência, porque ele não vai aceitar um regime para um empregado que não se enquadra naquele regime. Então, são validações que elas vão ocorrer no momento da transmissão e que você pode verificar perfeitamente nas tabelas de regras. Existem outras regras que elas são, digamos, de forma indireta, que elas também não permitem a transmissão do evento, como, por exemplo, a compatibilidade de trabalhador, de classificação tributária e de tipo de lotação tributária. Então, a gente tem, cada uma dessas corresponde a uma tabela, são 3 tabelas diferentes. Então, aqui já tem um resumo dizendo que determinada categoria de empregado só é compatível com determinada classificação tributária e com determinada lotação tributária. Vamos pegar aqui, por exemplo, a lotação tributária 90, que ela é uma lotação tributária de entidade isenta, né? Então, dentro dessa classificação tributária de ordem isenta, ele disse que não aceita classificação tributária igual a 21, 22, que um é segurado especial e o outro é contribuinte individual. Ele não vai aceitar se você mandar para a categoria 102, uma classificação 21, 22, para a lotação tributária número 90. Então, essas informações elas vão ocorrer durante o processamento dos dados e se tiver uma incompatibilidade, ele não vai deixar você transmitir as informações. E assim, existem outras regras de compatibilidade, como, por exemplo, o FPAS com a classificação tributária. Ele não aceita você transmitir eventos, por exemplo, dizendo que a empresa tem um FPAS e a classificação tributária pertence a um outro tipo de classificação tributária. Tem que haver compatibilidade entre essas duas informações. Outra tabela de compatibilidade também é o tipo de lotação tributária e classificação tributária. Então, como a gente percebe, o próprio sistema já vai, de alguma forma, filtrando as informações para que elas ocorram de forma natural, sem erros, né? Em acontecendo alguma incompatibilidade, o contribuinte vai precisar, por exemplo, corrigir o CNAE dele ou corrigir o FPAS para que a informação seja aceita, né? Então, quando a gente imagina essa questão dos dados alimentando o sistema do E-Social, o sistema já tem uma certa estrutura programada, né? Então, você vai começar com os dados do empregador, né? Dentro dos dados do empregador, você vai mandar os dados iniciais, você vai mandar as tabelas. Essas tabelas, elas passam por processo de alteração, de nova validação, de exclusão. Passada essa primeira fase, você vai mandar os eventos do trabalhador, né, que pode ser o trabalhador e o sem vínculo. Então, você vai mandar o cadastro desses trabalhadores, né, tanto com vínculo como sem vínculo. Esse cadastro vai passar por processo de alteração, vai passar por várias situações que modificam essas informações. Depois você vai passar para uma outra fase, que é a fase folha de pagamento, que é a 4ª fase. E dentro dessa fase folha de pagamento, você vai informar as remunerações e o pagamento em si. E dentro desses pagamentos, você vai encontrar todos aqueles eventos relacionados com a apuração da contribuição previdenciária, né? Como o evento de remuneração, aquisição da produção rural, o trabalhador avulso não portuário, a remuneração que é paga para ele, você vai, a questão da aquisição da produção rural. Todos esses eventos vão estar dentro dos eventos de pagamento que vão gerar a apuração da contribuição previdenciária. Por último, você vai fechar a folha e receber os eventos totalizadores, que esses eventos totalizadores vão calcular os valores a serem enviados para a DCTF e Caixa Econômica Federal para calcular
o FGTS na Caixa Econômica Federal e para a Receita Federal da CTF-Web o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Então, esse seria o fluxograma das informações a serem prestadas, né? E assim, de uma forma gráfica, né, a gente traz aqui para vocês a estrutura de cálculo da contribuição do E-Social, que nada mais é do que a junção de todas essas informações dos eventos para se chegar ao código de receita específico de cada caso. Então, no primeiro evento, no S1000, nós vamos ter algumas informações dentro desse evento que vão, digamos assim, no evento final, gerar uma forma de cálculo de contribuição previdenciária e a gente vai ver esses eventos um por um. Depois vem os eventos de tabela, que também lá terão particularidades que influenciarão no resultado final do cálculo. As tabelas de rubricas, essas são fundamentais, porque é nessa tabela que você vai ter a base de cálculo do empregado, né? Depois nós temos o S1020, que é lotação tributária, onde também dentro dessa tabela nós teremos informações que vão definir o cálculo dos terceiros. Por último, 1070, que é também um evento de tabela, onde todos os processos que você informar, eles vão validar as suspensões que serão informadas. Então, se você manda lá dizendo que uma determinada rubrica de terceiro, ela não é calculada, ela não vai ser calculada porque existe uma determinação judicial ou um processo judicial lhe dando o direito de colocar essa alíquota como zerada, você vai informar aqui nesse evento 1070. Depois você vai informar os eventos de remuneração, né, que é o 1.200, 1.210, depois o 1.250, o 1.260, o 1.270 e o 1280, que apesar de não ser remuneração, mas é definidor do cálculo da remuneração. E aí você vai encontrar o primeiro totalizador, que é o totalizador por empregado. Lá você vai ver a base de cálculo dele, você vai ver o que foi descontado, você vai encontrar dentro do S5001. Enviou o evento de fechamento 1299, você vai encontrar o valor total das contribuições previdenciárias a serem pagas, cada um com seu código de receita. Então, dentro desse cálculo, você vai encontrar código de receita específico para cada rubrica, como, por exemplo, Senar, do Senado, Senai, as rubricas de terceiro, cada uma com seus valores, os valores da parte do empregador, os adicionais do financiamento da aposentadoria especial, a parte descontada do empregado, o CERT, todas essas informações vocês vão encontrar no 5011 totalizado para toda a empresa. Por último, essas informações vão alimentar a CTF-Web para que a empresa possa finalmente confessar o débito perante a Receita Federal e, a partir daí, recolher ou parcelar, se for o caso. Então, assim, a gente viu nesse evento, nesse slide, a gente consegue verificar o geral de como que vai funcionar até chegar no cálculo, né? Então, para você entender que as informações de cada evento, elas são importantes, porque são elas que definirão o valor a ser pago. E agora, a gente vai verificar aqui, individualmente, cada um desses eventos, o que vai realmente influenciar no cálculo. Por exemplo, aqui no evento S1001, no S1000, nós teremos a classificação tributária da empresa. Essa classificação, ela vai ser baseada na tabela 8, onde vai dizer todas as possíveis classificações de empresa. E essa informação da classificação tributária, ela vai ser importante, porque lá no evento de fechamento, ela vai influenciar no valor da contribuição apurada também. Por exemplo, você vai dizer se essa empresa, ela é construtora, porque se ela tem indicador de construtora, a mão de obra dessa construtora pode ser calculada com base na CPRB. Então, você já, quando for fazer o evento de fechamento, se você indicou que ela é construtora, ela pode ter a base de cálculo da parte patronal não calculada, porque ela será calculada, por exemplo, na CPRB. Indicador de cooperativa. Essa informação vai ser importante porque, por exemplo, na cooperativa de trabalho existe um percentual lá que não é arrecadado quando o segurado é um cooperador, pertence à cooperativa
e ele é classificado na cooperativa de trabalho. Então, essa informação vai ser relevante no final do cálculo. Indicador de desoneração de folha, nesse caso aqui, é quando a empresa ela se encaixa naquelas regras da 12.546, onde é possível calcular a contribuição previdenciária não sobre a folha de pagamento, mas sobre a receita bruta da empresa. Então, quando você coloca essa informação no cálculo final, ele vai influenciar. E a classificação tributária da empresa é a empresa enquadrada no Simples Nacional, que é a 01, com tributação previdenciária substituída. A 02 é equiparada ao regime de tributação do Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída. E assim essa tabela está disponível na página lá do E-Social. Existe o anexo de tabela 1, onde você vai encontrar todas as tabelas do E-Social. São nessas tabelas que o E-Social se fundamenta para encontrar qual a classificação das empresas e a respectiva tributação de cada uma. E depois nós temos a tabela S1005, que é a tabela de estabelecimento, que é a segunda tabela que será enviada pela empresa. Nessa tabela existem informações que também influenciarão no cálculo final, como, por exemplo, o KNAI preponderante. Então, é aqui nessa tabela de estabelecimento que vai ser enviado o KNAI preponderante da empresa, e esse KNAI ele está disponível no anexo 5, do Regulamento da Previdência Social. E, por exemplo, quando você manda essa informação, ela tem que ser compatível, com o que está no nosso sistema. Dentro dessa tabela, dessa tabela S1005, você vai enviar também o RAT da empresa. E esse RAT, ele tem que ser compatível com o KNAI. Se você enviar um RAT que não é daquele KNAI, você não vai conseguir enviar, porque você tem que ter, se aquele RAT não for compatível com aquele KNAI, você tem que corrigir os dados, Por exemplo, o KNAI pode estar diferente, pode ser que não seja aquele KNAI, já que você precisa ter a compatibilidade entre KNAI e RAT. Se você aquele RAT não é o RAT pré-estabelecido pela legislação, é um RAT diferente, você precisa ter já um processo judicial, chamado processo judicial RAT, onde você vai mudar essa alíquota do RAT considerando o processo. Aí sim, vai ser possível transmitir, porque o sistema vai procurar esse processo lá na tabela 1070, vai encontrar o processo e vai validar a informação. Além do RAT, e se for o caso do processo dizendo que o RAT mudou e que você tem um processo para isso, é também nesse evento que você envia o FAP. E o FAP também, ele tem que ser o FAP já definido pela legislação, não pode ser um FAP diferente. Para ser um FAP diferente, você precisa também ter um processo cadastrado na tabela S1070 que justifique esse FAP alterado. E, por fim, o RAT ajustado, que é a multiplicação do RAT pelo FAP, que também vai influenciar no cálculo no evento 5011 que precisa ser enviado. É também aqui na S1005 que você vai dizer se existe indicativo de substituição da parte da empresa de uma obra que não é paga pela folha de pagamento, ou seja, é a substituição da contribuição patronal que não é paga na folha de pagamento e sim na receita bruta. Então, precisa ser informado também aqui nesse evento. Se você disser que não tem esse indicativo, no final não vai ser usado essa informação e vai calcular a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, ok? Então, a gente viu aí os eventos iniciais, dos primeiros cálculos, de como é calculado inicialmente as informações, os dados que influenciarão no cálculo. E no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade nesses eventos e nas suas influências no cálculo da contribuição previdenciária.